e sentiram-se extremamente confortados. Há algum tempo Deus vem falando comigo a respeito desta passagem, e eu aprendo muito com o apóstolo Paulo. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele está na cidade de Troade, e ele estava num culto de Santa Ceia, e o povo, havia uma necessidade muito grande, o povo estava sedento, o povo estava com sede da palavra. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele vê, sabe da necessidade do povo, então ele estende a tua pregação. Ele estende ali a tua pregação, porque no dia seguinte ele ia partir de viagem. Então era necessário com que Paulo estendesse um pouco do horário do culto daquele dia. A Bíblia vai dizer que havia um jovem sentado no cenáculo. Naquela época, o cenáculo ficava nas partes mais altas das casas. A Bíblia vai dizer que um jovem, por nome Eutico, ele sobe as escadas, o templo estava lotado, e ele vai para a janela, ele escolhe a janela. E a Bíblia vai dizer que, a partir do momento que Paulo estende a pregação, aquele jovem cai. Ele cai do terceiro andar. E a partir do momento que aquele jovem cai, ele morre. Mas a Bíblia aqui está dizendo que o apóstolo Paulo, ele estava pregando, e a partir da queda daquele jovem, ele para a tua pregação. Ele abre mão de um cenário de adoração. Ele abre mão de um cenário cheio de multidão. As pessoas estavam lá para ouvir a palavra, mas Paulo, ele abre mão, desce as escadas, pega aquele jovem pelo braço, dá um abraço nele, e a Bíblia vai dizer que trouxe vida para aquele jovem. E o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ele sabia que não adiantava ele ficar pregando se não ajudar quem caiu. Paulo sabia que não adiantava falar de Jesus se não ajudar quem precisa. Paulo vai dizer: seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo tinha que dar exemplo daquilo que ele pregava. Então Paulo, ele abre mão de um cenário de adoração para ajudar quem caiu. Porque não adianta ter discurso se eu não ajudar quem precisa. Jovem estava morto, jovem estava caído. Paulo abre mão disso tudo para ajudar o menino. Então eu aprendo muito com o apóstolo Paulo. Não adianta eu vir para o culto, ter uma boa oratória, uma boa hermenêutica. Não adianta eu entender da palavra e não viver ela. Eu tenho que dar exemplo daquilo que eu prego. Tem muita pessoa caída precisando de mim e de você, e nós não estendemos a mão. O apóstolo Paulo não. Ele sabia que nada adiantaria pregar, falar, profetizar, revelar, se eu não ajudar quem caiu. Então o apóstolo Paulo, ele abre mão. Ele abre mão da pregação. Ele abre mão do seu lugar de destaque no cenáculo. Ele abriu mão de estar no lugar de destaque para ir atrás de quem estava caído. Só que as coisas têm invertido. Paulo não acusou Eutico porque ele estava na janela. Você não vai ver Paulo acusando Eutico. Paulo sabia para que ele foi chamado. Paulo sabia para que Jesus chamou ele. Para ser exemplo de Cristo. Então que nesta noite, igreja,
que nesta noite, obreiros, eu falo com muito temor diante de Deus. Deus chamou eu e você para ajudar quem caiu. Deus chamou eu e você para dar vida para quem está morto, aleluia. Deus chamou você para acreditar em quem ninguém acredita. Deus chamou você para acreditar aqueles que a sociedade rejeita. Paulo desce, Paulo abre mão, abraça aquele jovem e trouxe vida para ele. Ele voltou depois que ele toma aquele ato, ele volta para o cenáculo e dá continuidade na tua pregação. Ei, vamos aprender mais um pouquinho com Paulo, vamos aprender mais um pouquinho com ele. Tem pessoas precisando de mim, tem pessoas precisando de você, e às vezes as coisas que acontecem no cenáculo impedem nós de ajudar quem está caído, mas nesta noite Jesus me trouxe aqui para dizer para a igreja: ei, eu te chamei, Paulo, para ajudar quem caiu, para dar vida para quem está morto. Canto quebrefaste calabrasória. Então nesta noite, meus irmãos, que você venha entender que nós foi chamado para dar vida e não para apontar e nem para matar alguém. Então nesta noite que o Espírito Santo possa falar mais aos vossos corações. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.